Olá, amigos do YouTube. Eu me chamo Luiz Eugênio e estamos chegando com mais um programa Vitrine dos Quadrinhos. No programa desta semana, nós vamos conversar sobre 3 assuntos. Inicialmente, nós vamos tratar das publicações da editora Mitos em abril. Principalmente na parte de hoje, nós vamos conversar sobre as reimpressões. Um material muito interessante que estava esgotado e que a editora está trazendo de volta. Na sequência, nós vamos conversar sobre o Júlia 9 e 10. Uma história muito interessante e com um final muito surpreendente. É um verdadeiro romance policial. Só quem gosta das séries policiais vai entender o que acontece e o fanatismo que é ler Júlia. E para finalizar, nós vamos conversar sobre o Super Almanac Tex, número 2. Esse aqui, com 3 histórias do Aurélio Calepini do Gianluigi Bonelli, que é o criador do Tex, com desenhos do Tisci. O Vitrine dos Quadrinhos também está no Instagram. Aproveitem para nos seguir também no Instagram. Lá eu procuro publicar informações a respeito de campanha de cartaz, promoções, lançamentos, enfim, informações sobre as publicações da editora Bonelli aqui no Brasil. O Vitrine dos Quadrinhos tem o apoio do site Arte de Colecionar. Faça uma visita lá, olhe os produtos que o nosso amigo Luiz Mendes disponibiliza, tem gibi de Tex, tem gibi de Zagor, tem um material bem interessante. Faça uma visita e de repente vocês podem encontrar alguns produtos bastante interessantes. Amigos, se você gostar do vídeo, ajudem o Vitrine dos Quadrinhos. Curtam o vídeo, compartilhem o vídeo, divulguem o vídeo. E é muito importante você se inscrever no canal. E depois de inscrito, não esqueça, aperte o sininho, porque aí o próprio YouTube vai avisá-lo dos nossos lançamentos. Fiquem com a vinheta de abertura e eu retorno para conversar sobre as reimpressões da Mitos no mês de abril. Neste mês de abril, nós tivemos uma agradável surpresa quando a Mitos anunciou as suas publicações. Além dos lançamentos, que todo mês ela anuncia, os lançamentos do mês, que nós vamos inclusive conversar na próxima semana, ela anunciou também que uma série de publicações recentes que estavam esgotadas foram reimpressas, ou serão reimpressas, agora no mês de abril. Então eu vou aproveitar e vou citar, porque aí se vocês tiverem publicações dessas séries, eu aconselho a fazer uma visita ao site e verificar se o número que vocês não têm, se não está sendo reimpresso ou se não será impresso agora no mês de abril. Então vamos lá. De Mágico Vento, nós tivemos 2 séries que vão ter republicações. A Mágico Vento de Luxo, aquela colorida, capa dura, é uma série belíssima. Vai ter algumas, acho que é o número 1 e o número 2, que serão reimpressos agora em abril. É a oportunidade dos fãs de completarem sua coleção. Também, de Mágico Vento, nós vamos ter o Mágico Vento número 1, do Retorno. Essa minissérie em formato italiano de 4 números, que o primeiro esgotou rapidamente. Eu acredito que a impressão tenha sido pequena para testar se os fãs realmente iam comprar, no instante esgotou. E está sendo novamente reimpresso e comercializado. Mágico Vento, o Retorno, a número 1. Eventualmente eu posso mostrar aqui alguma revista sem ser a que está sendo reimpressa, porque eu estou apenas pegando alguns números para mostrar o que está sendo reimpresso. De Júlia no formato italiano, também temos alguns números que também estão sendo reimpressos agora. Deixa eu ver se eu tenho aqui a relação. Tem o 1, o 3 e o 11, parece. Então são esses 3 números que serão reimpressos agora em abril. Formato italiano, né? Zagor Classic, uma série bem recente. Então, Zagor Classic é publicado aqui na mesma sequência que foi publicado na Itália. O número 2, o número 3 e o número 6 serão reimpressos agora em abril.
Agora vamos para Tex. O que é que nós temos de Tex? Nós temos Tex, As Grandes Aventuras, números 1, 4, 5 e 6, que serão reimpressos agora em Brasil em abril. 4 números que estavam esgotados. Oportunidade, coleção capa dura, colorida, muito bonita e muito interessante. E temos também o Tex Wheeler, essa série nova de Tex jovem, que também tiveram alguns números recentes esgotados e serão reimpressos. Os 4 primeiros números, pelo que eu pude apurar. E fora essas que tem aqui, tem também A Volta de Mephisto, aquele livro capa dura, que teve também uma publicação, uma tiragem crítica pequena, porque rapidamente esgotou e deixou muitos fãs sem a sua publicação, também será reimpresso agora em abril. Então, amigos, era esse que eu tinha para comentar nesse bloco de início, de abertura. Fiquem com mais algumas imagens, vou colocar algumas imagens das séries e eu retorno para a gente conversar sobre Júlia. Vamos agora conversar sobre Júlia, a nossa criminóloga que consegue desvendar mistérios e mais mistérios, trabalhando ao lado da polícia ou às vezes até contratada por particulares para investigar. Então, essa aventura que saiu em Júlia número 9 e concluiu em Júlia número 10, essas publicações saíram na Itália em 1999 e aqui no Brasil já tinham saído no formatinho, mas como eu já comentei em outros programas, eu não acompanhava a Júlia no formatinho. Estou acompanhando agora na edição limitada, que é essa edição no formato italiano, que é bem mais interessante. É realmente uma história policial que prende o leitor do início ao fim e com um final muito surpreendente. Vamos lá. Como vocês sabem, Júlia foi criada pelo Giancarlo Berardi. Então, essa história tem o argumento o roteiro do Maurício Mateiro e desenho do Giancarlo Caracuso. Então, bem interessante. Inicialmente, existe uma família que tinha um casarão lá em Garden City, que é o local onde Júlia mora, e depois transformou esse casarão, uma família muito rica, transformou esse casarão num museu. E depois de um certo tempo, uma obra do metrô próxima acaba causando um certo dano no museu. Abalou as estruturas do museu, uma parte caiu, teve um problema no subsolo, e eis que é encontrado um esqueleto lá no subsolo do casarão. E aí a Júlia ela é chamada pela família proprietária do casarão, como eu falei, uma das famílias mais ricas de Garden City, para investigar. Que ela está preocupada, a família, que ela seja envolvida nessa história, faça um escândalo na história desse esqueleto e que acabe se prejudicando. Logo na sequência, a promotoria liga para a Júlia, para que ela também investigue essa mesma situação. Então ela acabou sendo contratada pela família e pela promotoria. A promotoria não viu o problema, confiou plenamente no trabalho dela e ela desenvolveu esse trabalho. Então ela fez todo um trabalho de varredura com esse esqueleto, tentando descobrir de quem poderia ser, porque já faziam alguns anos que tinha tido a última reforma nesse casarão e certamente nesse subsolo dos alicerces do prédio, só na reforma, há uns 10 anos ou coisa assim. Então teve que ser feito para descobrir quem era, para tentar identificar o que é que teria acontecido
para esse esqueleto aparecer nessa situação. E é um final surpreendente que vocês vão ter que ler a história, que é muito interessante. Eu agora vou mostrar um pouco da publicação para vocês. Júlia, sempre com essa mesma publicação, com essa mesma qualidade, uma pequena matéria aqui e já começa a história. Final sempre, pequena informação, a lombada é padrão. Isso é padrão, está sendo publicado nesse mesmo padrão, todas as revistas, inclusive aqui vocês podem observar. Então, a número 9, ecos do passado, e a número 10, o ex-combatente. Também a mesma história, mesma sequência, mesma qualidade. A Júlia acaba se envolvendo nessa investigação, indo até uma outra cidade na busca de informações para descobrir, elucidar o crime, né? E o final é surpreendente. Mas aí vocês vão ter que ler a Júlia e descobrir de quem era o esqueleto e qual foi o crime que aconteceu. E se aquela família que contratou a Júlia para desvendar o crime estava envolvida ou não. Fique com mais algumas imagens e eu retorno para conversar sobre Tex. Vamos conversar agora sobre o Super Almanac Tex. Esse é o número 2. Tivemos aquele primeiro com uma única aventura muito grande, muito longa. E agora temos essa segunda publicação com 3 histórias. 3 histórias que foram o roteiro do Gianluigi Bonelli, que é o criador do Tex, com desenhos do Tisse. E a capa é do Galep, Aurélio Galeppi. Quer dizer, o staff aí do Tex de alto grau, né? Assim, um staff realmente poderoso desde o início, desde a criação do personagem. Essa publicação, assim, grossa e tudo, ela obedece uma outra publicação que tem na Itália. Então também na Itália foi publicado essas 3 histórias num volume único. Mesma coisa aqui no Brasil. O que pelo menos esses 2 primeiros volumes dessa coleção têm seguido volumes que foram publicados lá na Itália. Mas vamos conversar. Aqui, como eu falei, são 3 histórias, eu vou mostrar a primeira publicação. Então, a capa do Galep. Aí nós temos já, cada um com o início da história, já uma pequena reportagem e já começa a história. Então, isso aqui só tem, em cada início tem essa folha de rosto para cada história e começa a história. Então, as outras é o mesmo padrão. Aqui eu estou mostrando o desenho, né? Sim, não é capa dura essa publicação, não é colorida, mas é o formato italiano, que eu aprecio, acho bem mais interessante do que o formatinho, tá? Mas eu acho até que esse Superhomenard sai também no formatinho. Para quem gosta, pode fazer a compra no formatinho. Então vamos lá, são 3 histórias. Na primeira história, que é Vingança da Índia, nós temos aqui, não sei se vocês conseguem, mas percebem os 3, o título das 3 histórias, Vingança da Índia. Existe um coronel que vai para um forte lá no oeste e simplesmente ele acha que deve massacrar e matar todos os índios. E ele começa bombardeando com canhões e tudo uma aldeia, praticamente dizimando todo mundo. Então depois o Tex é envolvido nessa história, ajuda os índios e então tem todo o desenrolar dessa situação. A segunda história é o massacre de Goldena. Então novamente aí nós temos um traficante de armas que Tex descobre
E depois esse traficante com os índios destrói uma cidade e aí o Tex entra em ação para conseguir capturá-lo ou conseguir tirá-lo de ação. E assalto ao trem. Um bando consegue fazer um assalto ao trem, um bando com 4 cúmplices, só que existe um quinto que não fez parte do assalto, mas é quem passa as informações, e são presos e tudo. Então o Tex e o Castle têm que fazer uma série de ações e tudo para achar o roubo, o objeto que foi o furto, né? O dinheiro que foi roubado. Mas rapidamente foram presos os bandidos, mas não se achava o roubo. Então o Tex e o Castle tiveram que atuar, tiveram que fazer uma série de coisas, às vezes não muito de acordo com a justiça, mas tudo foi resolvido e todos foram presos ou punidos. Bem, era isso que eu tinha para mostrar. É uma publicação muito interessante e fiquem com as imagens que eu peguei da publicação italiana e eu retorno para o encerramento do programa. Chegamos ao último bloco. Aqui nós vamos conversar sobre as campanhas do cartaz. Então nós temos só campanhas de 2 editoras. Primeiro nós temos a editora Saikan, com Adam White 2. E temos também a editora Grafite, com 2 campanhas. A primeira campanha é de Legs Weber, número 1. E a segunda campanha são 2 publicações. Nathan Never, número 2, e um crossover entre Nathan Never e Martin Nister. Bem, mas é só isso que nós temos no cartaz. Lembro sempre que nós temos o apoio do site Arte de Colecionar. Façam uma visita e vejam o que o amigo Luiz Mendes está oferecendo. Chegamos ao final. Aqui eu sempre agradeço aos sites das editoras, ao site Guia dos Quadrinhos, onde eu sempre pego informações para trazer para vocês. E agradeço a vocês que nos prestigiaram, que tiveram paciência e que assistiram o nosso programa. Um muito obrigado, até a próxima semana e um tchau. Até mais.